bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio. É um gosto estar aqui convosco e hoje vamos trazer uma temática também muito interessante, que é nem eles são como elas, Nem elas são como eles. E isto é o quê? Isto tem muito a ver com a forma de pensar entre os homens e as mulheres, que é ligeiramente muito diferente, não é, amor? Sim, no fundo, o que nós vamos aqui falar hoje tem muito a ver com as principais queixas que nós ouvimos as nossas amigas fazer dos seus companheiros e vice-versa, e que nós achamos que são quase intrínsecas àquilo que é uma energia mais masculina, uma energia mais feminina. E que, portanto, são diferenças que nós, como vamos ver, se calhar há que aceitar e normalizar. E simplesmente não esperar que a água seja fogo, o fogo seja água, vice-versa, e só perceber que as nossas diferenças podem servir também para nos complementar. Sim, verdade. Também convém frisar que o que nós vamos falar é de uma forma geral. Exato, Não é? exatamente. Vamos estar a generalizar aqui o homem e vamos estar a generalizar também a mulher, ou o comportamento do homem e o comportamento da mulher. Nem todos os homens são assim, nem todas as mulheres são assim. Mas existem coisas específicas e padrões de pensamento que é típico do homem e que é típico da mulher. Exato. Basicamente é disto que nós vamos tratar. No fundo, um bocadinho, neste episódio vamos fazer uma análise que até nos transcende no sentido de que não necessariamente nós somos assim, nem eu como mulher, nem tu como homem, mas que no fundo, pronto, como nós estávamos a dizer ao início, corresponde ao que é típico. Exatamente. Então, tipicamente, uma coisa que, já começando, as mulheres não gostam nada que os homens façam, e aqui subscrevo inteiramente, é que os homens ofereçam soluções para os problemas delas. Então, as mulheres, quando falam com um homem, a menos que elas lhes digam, lhes perguntem o que é que eu faço, dá-me uma ideia de como é que eu resolvo isto, elas não querem nada disso e até ficam bastante frustradas quando são confrontadas com soluções e ainda nem sequer conseguiram expressar tudo aquilo que estavam a sentir. Achas Sim. que, ou seja, já alguma vez sentiste isto da minha parte? Que eu estava a contar uma coisa e tu davas-me uma solução e assim, não quero uma solução. Não senti, mas isso também tem a ver com o facto de eu já ter consciência sobre isto, não é? Exato. Sobre este tipo de comportamento. No entanto, já fui muito assim, que é de género, ok, então o que é que já fizeste para mudar isso, não é? E tu não estás à espera de um confronto, estás à espera de um apoio e de seres ouvida e de te deixar expressar como estavas a dizer até ao fim. Portanto, entre nós eu não senti isso e é uma das coisas que eu faço, que é deixar de falar. Sim, cada vez mais. E também chegar a certo ponto e dizer-te, olha, se quiseres uma opinião, ou olha, se quiseres saber como é que eu faria, era assim. Exato. Mas isto é se tu quiseres realmente ouvires a opinião, e é só depois de tu expores o caso todo, só depois de tu estar já muito mais tranquila, porque não vale a pena eu estar-te a dar inputs se tu não me os pedires. Portanto, eu acho que este também, concordo contigo, é fundamental os homens terem atenção. Sim, acho que aqui uma coisa que pode ajudar também é as mulheres serem muito sinceras. Eu estou-me a queixar, eu só me quero queixar. Quero que me ouças, está bem? Vou-me queixar. Não precisas de dar-me solução, porque eu vou conseguir resolver isto sozinha e está tudo tranquilo. Eu só preciso de dizer que as coisas estão mal ali, com aquela amiga, com aquele amigo. Preciso dizer que o senhor do supermercado foi não sei o quê comigo e não sei o quê. E pronto, depois já passou. Sim, mas também a importância da consciência sobre esse tipo de comportamento. Sim. Também é importante do lado da mulher, não é? Claro, a mulher sem sabe dúvida. Quando, lá está, depois de saber este tipo, ou depois de ter este tipo de conhecimento, também já sabe o que é que está a fazer, literalmente. Não é? Qual é que é a necessidade que ela está a expor. Às vezes já podem avisar o homem do estilo, pronto, porque ele assim já vai saber. Ok, é só eu vou ouvir. Por falar nisto do ouvir, nós somos também, uma grande diferença é que nós não somos assim muito diretas ao ponto. Sim. Uma volta à rotunda. Vou ao Algarve para chegar ao Porto. Porquê? Eu acho que é porque nós gostamos de contextualizar toda a situação para que vocês possam entender o nosso sofrimento, a nossa alegria, não sei o quê. Então, não basta nós dizermos, olha, o caminho mais rápido é do ponto A ao ponto B.
Isto é chato para os homens, não é? Sim. Por que é que vocês às vezes não ouvem tudo? Nós dizemos, vocês não ouvem tudo, não nos calamos? Aliás, o que vocês normalmente dizem é tu não ouves nada. Pois. Porque Eu não nós tenho razão de quê. desligamos, não é? A tendência do homem é desligar e é uma das coisas que a mulher não percebe como é que o homem faz isso. Exato. Mas é desligarmos e, portanto, os homens não têm tanto a capacidade de dar aqui a volta à rotunda, não é, do assunto, e quando isso começa a acontecer, o homem começa a ficar com comichões. Já perdemos o interlocutor. Ou seja, tu começas a introduzir o assunto e o homem, neste caso eu, digamos assim, aquilo que acontece é o que é que se está a passar, o que é que ela quer dizer? Então, quando ela quiser lá chegar, eu então ligo o chip, mas muitas das vezes isso não acontece. Exato. Olha, mais uma diferença que nós temos. Nós às vezes somos sensíveis a determinadas coisas que os homens não são. E então, por exemplo, imagina uma situação no trabalho, assim, que alguém nos falou de forma mais rude, mas que os homens até... Ou seja, imagina, tu como namorada até pensas, mas outra pessoa até tinha razão. Se tu me disseres isso, eu vou ficar... Mas ele não está do meu lado, porquê? Exato. Porque é que ele não está a ser sensível? A pessoa falou-me com este tom, atenção, não quer saber se ela tem razão. Acho que isto também é outra grande diferença. E não é que vocês sejam uns insensíveis, mas são um bocado mais objetivos, se calhar, a analisar a situação. Nós às vezes esperamos que vocês nos ouçam como se fossem as nossas amigas. Exato. Ou seja, às vezes falta-nos um bocado esta consciência. Nós também não vos queremos ouvir como se fossem os vossos amigos. Tipo, aquela vedeira, não sei o quê, fui ali, fui com aquela. Nós também não queremos ser os vossos amigos. Mas depois às vezes queremos ser as vossas... Queremos que vocês sejam as nossas amigas, que é uma coisa que eu também acho que é assim diferente. E que nós muitas das vezes não temos essa capacidade, não é? Exato. Não, e é por isso que lá estão as amigas. As amigas têm um lugar no céu. Outra coisa que as mulheres não estão nada habituadas é que as outras mulheres não fazem isso, é que os homens só ouçam o que se diz. Está bem, eu disse mas por trás do meu eu estou a dizer outra coisa, do estilo. Mas isso é uma arte, amorzinho. Isso é um homem estar a olhar para a mulher e pensar assim, o que é que será que ela me está a querer dizer? É verdade. Isto é uma arte. Não é fácil. Porque, ou seja, não tem só que reter o que está a ser dito, que já por si vimos que não é fácil. Mas o que está por trás. Mas o que é que está por trás? Porque é que ela me está a dizer que isto é uma tradição de família? Mas ela está a dizer que quer esta tradição ou não? Porque é que ela está a dizer assim? Ela está a dizer que sempre gostou daquela igreja, mas o que é que ela está a querer dizer? Está a querer dizer que no fundo ela quer que seja naquela igreja, mas não tem coragem para me dizer que é naquela igreja? O que é que ela quer dizer? E homens, isto requer muita prática, tá bem? Não é de um dia para o outro, não é do dia para a noite. Isto requer mesmo prática e podem testar isto não só com a vossa parceira, mas também no trabalho, com a vossa família, irmãs, mães, vizinhas, o que quer que seja, tá bem? Mas isto é fundamental. O que é que será que ela me está a querer dizer por trás disto? Olha, eu vou só dizer mais uma diferença. Nós temos uma capacidade assim de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, nós conseguimos queimar uma camisa que estamos a passar e esturrar o arroz ao mesmo tempo. Nós temos esta capacidade. Estou a brincar. Mas quando vocês às vezes não têm costuma ser, um homem não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, há sempre aquela piadola do que é preciso e do que é capaz de fazer ao mesmo tempo. Mas nós não gostamos nada que vocês não reajam bem quando vocês estão a fazer alguma coisa e nós interrompemos. Qual é o problema? Ora, o problema é que nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, tendencialmente, mas vocês tendencialmente não. Sim, e então nós estamos ali focados naquilo que estamos a fazer e depois somos interrompidos, enquanto que a mulher anda pela casa a escovar os dentes, a arrumar a roupa e a fazer mais não sei o que ao telemóvel. Guilty! E para além de nós não termos a capacidade de perceber que isto efetivamente acontece com as mulheres e que vocês são capazes disso, depois nós também não temos a tolerância de, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ela não consegue perceber que eu estou extremamente focado porque eu só consigo fazer uma. Mas uma bem feita, normalmente é uma bem feita. Eu estou a cozinhar, não fales comigo. Exato, eu estou aqui concentrado. Não é preciso estar a trabalhar, é a cena de, eu estou a descascar batatas, não fales comigo porque eu estou concentrado. Exato. Ou então fazes uma pergunta e eu não te consigo responder porque eu estou a descascar batatas. Exato. É uma limitação que os homens têm
E é verdade, é uma generalização e claro que estamos a brincar, mas é uma grande diferença, na minha opinião. É que, efetivamente, quando nós estamos a pensar no que é que queremos almoçar, ou, pá, isto é um exemplo básico, e depois surge outra pergunta, espera aí, é uma de cada vez, não é? Sim, Já penso nisso. Nós ficamos do estilo, mas porquê? E na verdade, se calhar do vosso lado está uma certa sensação de eu estou assoberbado com tantas solicitações. Uma coisa de cada vez, Exato. não é? E nós às vezes com calma, portanto, primeiro é isto e é isto, ok? Fechado, tá? E é fixe ter, haver essa sensibilidade de, ok, tipo, é uma de cada vez. Né? Da mesma forma que eu tenho que respeitar e devo respeitar que tu consegues fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu também é importante que tu respeites que, ok, é o espaço dele e o tempo dele. Portanto, por exemplo, às vezes há truques para lidar com isto. Por exemplo, eu sei que eu sou capaz de fazer uma questão quando estamos a ver uma série ou um filme, ouvir a tua resposta e continuar a processar o que está a passar enquanto me estás a explicar. Exato. E isto para um homem, ou seja, é mesmo muito... Também já ouvi isto de mulheres, dizer que ele é que não se cala, mas há muitas mulheres que dizem nem sequer lhe posso perguntar nada a meio da série ou do filme, porque ele fica todo irritado. Pá, pois, se calhar é preciso nós pedirmos, põe aí no botão pause, que eu tenho uma questão para te colocar, achas que dá para ser agora? E caso dê, então pausam, conversam, depois continuam e assim deu-se aqui a volta à incapacidade dos homens de fazerem várias coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo à nossa vontade que vocês façam várias ao mesmo tempo e estejam sempre bem dispostos e prontos para isso. Portanto, acho que assim do meu lado terminei. E tu? Então, do meu lado, tem a ver também muito com aquilo que tu já estavas a falar, que é nós não esperarmos que vocês sejam concretas, não é? Eu não posso esperar que tu, olha, amor, passou-se isto, eu quero saber isto e quero a resolução disto. Pronto, então convém eu saber que tu não és, ou que não faz parte do teu perfil, sendo mulher, e acho que é uma coisa importante, então... às vezes também posso solicitar com jeitinho, de género, olha amorzinho, diz-me lá o que é que... Quando eu posso não estar a perceber o que é que vem por trás, diz-me lá efetivamente o que é que estás a querer dizer com isso. Mas isto de uma forma carinhosa, porque se tu dizes... Outra forma do homem dizer isto é eu nunca percebo aquilo que tu me queres dizer. Pum, não é? E depois tu respondes pois, e tu és sempre a mesma coisa, não é? E gera-se aqui mais um conflito, e então convém falar as coisas com uma certa delicadeza, digamos assim, não é? Outra coisa que é nós não sofrermos e não nos chatearmos com esta questão de vocês conseguirem fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o homem está-vos a ver a fazer as coisas e está a pensar assim, mas que coisa, porque é que ela não faz só uma coisa de cada vez? Porque depois ou as coisas ficam desarrumadas, ou as coisas, ou pinga ao chão, de estar a dar a cena de lavar os dentes, ou pinga ao chão, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. E então, evitar isto é só aceitar. Exato. E está tudo bem com isso. Ou esquecemos de alguma coisa. Imagina, quantas vezes é que eu não estou a fazer a mala para o ginásio e a lavar os dentes e de repente no dia a seguir não tenho toalha no ginásio. E não é? É raro, mas acontece muito. Mais um dia que eu vou usar a toalha primeiro e tu ficas com a toalha úmida. Ou que tomas só banho em casa para me cederes a toalha. Porquê? Tudo porque eu não fiz aquilo com atenção. É engraçado. Então, outra... Por estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas... Sim. Outra das coisas era que os homens não podem esperar que vocês saibam que nós não somos aqueles conversadores todos, não é? Que vocês chegam a casa cheio de energia para partilhar tudo e mais alguma coisa e depois o homem está concentrado na sua tarefa, não é? E não tem a capacidade de levar com a vossa informação diária assim toda junta. E, mais uma vez, estou a generalizar, como é óbvio, porque tu quando chegas a casa eu paro o que estou a fazer para te falar e para estarmos ali os nossos 5, 10, 15 minutos de tempo de qualidade para podermos conversar sobre o nosso dia, mas é uma coisa que convém os homens saberem que isto acontece, não é? E acho que é importante também para evitar discussões ou para evitar mal-estar, porque a mulher chega à casa e não consegue perceber
porque o homem não tem essa bagagem e o homem não consegue perceber que a mulher chega à casa com esta energia toda. Exato. Então é importante ter esta consciência. E eu, permites-me só Claro. dar o contraponto, que é uma coisa que tu também tens que eu acho que é ótima. Isto acontece muitas vezes com as mulheres, porque tendencialmente nós somos mais faladoras, mas também há dias que nós chegamos completamente drenadas a casa, ou vá. Há dias em que um dos membros chega completamente drenado, ou ainda nem acordou. Também há muito isto, né? Uma pessoa que acorda, e outra pessoa que acorda, deem-me um café, 300 cafés a seguir a esse, e depois falem comigo. E depois, às vezes, do outro lado, é interpretado do estilo. O homem pode pensar, o que é que ela chegou a casa e não me quer contar nada do dia dela? O que é que se passou? O que é que eu fiz? Isto é comigo? Exato. A pergunta é logo, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Diz o homem, o que é que eu fiz? E nós às vezes se calhar pensamos, está sempre mal disposto, nunca está pronto para me ouvir, ou o que seja, ou tipo, ai que mal mood, ou ao contrário, ai que alegrezinho. E é muito importante nós sabermos distanciar aquilo que é a vontade do outro de falar naquele momento, seja homem ou mulher, ou seja, no fundo do mais falador, do mais disponível, perceber que ele também pode ter os outros momentos de não estar tanto para falar, não estar tanto para partilhar, seja homem, seja mulher, e não levar logo isso como uma coisa pessoal. Mas sim, é uma grande diferença, porque eu acho que tendencialmente as mulheres falam muito. Quando eu chego com energia para falar do meu dia, tipo tralhadora, só paro quando está assim. E o teu dia, amor? Yeah. É Desculpa verdade. ter-te interrompido. Não, tranquilo. E, sei lá, assim, mais uma dica que os homens também, se calhar, podem esperar é que as mulheres deixem de ser românticas, não é? E passem a ser tão pragmáticas como os homens. Vocês têm isto. Vocês têm o romantismo sempre, não é sempre, vá, mas têm o romantismo muito à flor da pele. Em estando tudo bem, não é? Temos. Exato. Têm o romantismo assim à flor da pele e os homens nem tanto. São mais pragmáticos. São mais pragmáticos e vocês, o amorzinho vê corações em tudo também, Verdade, não é? verdade. E vai ver uma flor, vê um coração, e vê um coisa no livro, vê um coração, e vê qualquer coisa no sofá, vê um coração, e o homem não está talhado para isso. É não verdade. Está talhado para outras coisas. Então não pode esperar que a mulher deixe de ser romântica, porque às vezes até na rua a mulher é romântica e o homem depois fica meio... O que é que se está a passar aqui? Estou desconfortável. Ou às vezes até com questões económicas, não é? Aquela questão do avião, sim, sai mais barato, eu sei que vamos fazer uma viagem, vamos passar a viagem todos a dormir, mas vamos dormir um ao lado do outro, pagamos mais não sei quanto para termos um lugar um ao lado do outro, mas isso não faz sentido nenhum. Oh, amorzinho, por amor de Deus, Exato. não sejas um calhau. Exato. A viagem é 1 hora, não é? Daqui a Madrid é 1 hora, é às 8 da manhã, sabemos que vamos dormir, mas o lugar tem que ser ao lado um do outro, que é para nós irmos juntinhos, se morrermos, vamos juntos. A verdade, por exemplo, nós entre nós não temos nada desta coisa de um pedir ao outro, mas eu fico super contente quando calhamos ao lado do outro no avião. Portanto, sim, acho que estas são diferenças que são um bocado inerentes de facto aos homens e às mulheres e que não dizem nem melhor nem pior de nenhum dos dois mundos. Portanto, às vezes é mesmo bom nós pararmos de esperar que os homens se comportem como as mulheres e as mulheres como os homens. Às vezes, isto mal comparado, mas comparado com animais, nós esperarmos que um gato seja tão dependente como um cão é, por exemplo, ou um cão tão independente ou tão lavadinho, tão limpinho como um gato é, não faz sentido. Então, porque é que nós às vezes esperamos que os homens sejam como as mulheres ou os homens esperam que as mulheres sejam como os homens? É descabido. E, aliás, se calhar nem nos apaixonávamos se fôssemos tão iguais. Nós às vezes nem nós nos aturamos, não é? Com as características que nós temos. Olha, e agora que já falámos assim destas diferenças, ou de algumas diferenças entre os homens e as mulheres, acho que gostava de colocar algumas questões, pensei em algumas questões, sei que tu também pensaste nas tuas. Sim, bora. Então, sentes que alguma vez o facto de seres mais pragmática a falar já foi tido como falta de romantismo ou uma falta de atenção? Falta de romantismo, não sei até que ponto, mas o facto de ser mais seco e mais direto pode, de género, porra, porque é que ele está a falar assim? Não é costume, não é? Sim. E então depois tento voltar à base, entre aspas, do romantismo e da doçura, digamos assim, porque senão pode ser encarado como se eu não tivesse
como se eu não quisesse falar do assunto, pode ser encarado como se eu não tenho interesse no assunto e pode ser encarado também como falta de sensibilidade. Não é? Sim. Olha, eu lembro-me que tenho um exemplo na memória, de há algum tempo atrás, em que eu achava que estava a ser muito romântica contigo, não soube dizer isso muito bem, e tu, lá está, respondeste-me pragmaticamente, e eu tive uma reação que tu até disseste, espera, querida, o que é que se passou? Exato. Que foi, nós íamos a uma aula juntos de boxe, não vivíamos juntos ainda, e eu era para te acordar, ou seja, eu sabia que se tu não tinhas dito alguma coisa até determinada hora, provavelmente terias adormecido. Mas eu pensei, bem, ele se adormeceu, eu estava mesmo a precisar de dormir, então não te liguei, mandei-te mensagens, ou seja, sabendo, nem sei se na altura sabia, mas o ponto é, uma chamada é necessariamente tocar mais tempo do que uma mensagem e, na verdade, o que aconteceu foi que as tuas mensagens acho que não tocavam ou vibravam só e a chamada é que tocava. E tu chegas uma hora terminada a aula e dizes-me, eu pedi para tu me acordares ou uma coisa assim e eu disse, mas se estavas a dormir eu pensava que podias querer descansar ou precisavas descansar. Ao que tu me respondes, sim, mas eu gostava de ter estado aqui. Não foi bem assim, agora estou a ser bruta, a dramatizar um bocado, mas foi, se eu te disse para tu me acordares, eu preferia que tu me tivesse acordado, porque eu preferia ter feito a aula contigo e ter estado aqui contigo. E eu fiquei, e tu o que é que se passa? E na altura falámos só e até reenquadrámos as coisas, eu entendi-te, tu entendeste-me, mas pronto, caso paradigmático de um a ser muito romântico, mas tipo a acertar completamente ao lado. Exato. E o outro a dizer, epá, não era para seres romântica aqui, tínhamos uma combinação. Exato, exatamente. E isso para mim era mais importante do que isso. Lembro perfeitamente isso. Então, agora é a minha pergunta, não é? Força. Ok, então a minha pergunta, e tem a ver no seguimento de algo que nós já falámos também, que é como é que tu te sentes quando estás a tentar desabafar com um homem e ele te apresenta logo soluções rapidamente para aquilo que tu estás a dizer? Então, felizmente que tu não és assim, mas olha, aconteceu-me há pouco tempo uma chatice com o meu carro e eu estava a falar com uma pessoa muito especial para mim e a pessoa começou-me a oferecer soluções e eu estava muito em baixo, né? Estava muito em baixo porque tinham-me dado um orçamento para o carro astronómico e eu só me queria queixar do estilo, isto é muito dinheiro e eu não tenho dinheiro, eu acabei de não sei o quê, então não tenho, não. E de repente a pessoa já tinha toda uma solução sobre como eu adquirir um carro novo e eu só pensava assim, não me está a ouvir, não me está a ouvir, está-me a dar uma solução, que é eu pedir um empréstimo e comprar um carro novo, caso o orçamento que me estão a dar seja superior ao valor do carro. Há uma solução que eu se pensar faz todo o sentido. A pessoa estava a querer dizer assim, olha, eu estou a ver como estás, mas sendo pragmáticos, isto não é um verdadeiro problema, porque isto resolve-se assim. Se assim for, assim resolve. Mas eu na altura fiquei tão chateada, mesmo eu sabendo isto. Ou seja, mesmo eu sabendo que, sei lá, eu desliguei a chamada e pensei assim, não devia ter ido procurar o conforto de um homem, que eu lá está adoro, mas que obviamente não tem esta forma de pensar. Tipo, ok, há um problema, vou resolver. Pá, eu acho que em mim gera-me frustração. Por isso, é muito fixe que tu saibas ouvir-me. E também me lembro da última vez que eu te disse, olha, estou nervosa para o teste de especialização da pós-graduação e preciso, tipo, não preciso que tu me digas que eu sou capaz, não sei o quê, eu preciso só que me digas, pá, qualquer coisa do estilo que me confortes, mas só que me ouças, estás a ver? Não quero que digas que de acordo com todos os dados empíricos eu estudei, portanto, não vai acontecer, não. E portanto, te dou muitas graças a Deus por tu seres assim, porque não me frustra. E por tu até às vezes ouvires e esperares que eu te diga o que é que tu farias para então dares a tua solução. Então é mesmo fixe, é completa perfeição, mesmo. Sim, isso é mais uma dica. Homens, isto é um truque, que é, tu estás a falar e eu estou, sim, ok. Não é assim literalmente, mas faz com que a pessoa esteja a sentir que está a ser ouvida. Okay? É verdade. Estás a ver? Não, mas é verdade, ou seja, acho que tens razão. Estar a fazer isso do e evitar, desculpa interromper-te, exatamente, é evitar de género, evitar dar logo de género,
pá, mas porquê que não fazes aquilo? Ou porquê que não foste pela direita? Ou porquê que não foste pela esquerda? Exato. E então, ok, acompanhar o teu raciocínio, acompanhar o teu desabafo, a tua conversa, de uma forma a que não interrompa. Exato. E depois haver aquele tempo de espera de, ok, a poeira já assentou, e será que ela espera alguma coisa de mim? Exato. Se ela Ou esperar, não é? exato, se ela esperar, ela vai me perguntar. Exato. E é que no limite a pessoa pode pensar. Mas deixa-me só terminar. Mas o perguntar que não seja, então, não dizes nada! Sim. Isso também não é forma. Exatamente. Não é? Isso também não é forma de pedir a opinião do homem. Às vezes, quando nos oferecem soluções e nós só nos queremos queixar, nós podemos ficar a sentir tipo, mas quem é que ele acha que sou? Acha que eu sou alguma burrinha para não me lembrar desta solução? Certo. Tipo, eu não sou uma burra, eu também chegava lá, eu só queria, tipo, deitar cá para fora, isto é chato e não sei o quê. Tipo, vou-me queixar disto e depois já não me queixo mais. Às vezes eu faço isto, não é? Eu fiz isto com a cena do carro, vou-me queixar disto e depois já não faço mais. E pronto, eu acho que é tudo por hoje. Cuidem das vossas palavras, vivam com amor. E Nós? vemos no próximo episódio. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau.